Marcos, capítulo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, e Tiago, e João, e André, lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque entregar-vos-ão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e fá-los-ão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem,
se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos, capítulo 13. Neste capítulo, o Senhor tem em vista muito mais o serviço dos apóstolos, nas circunstâncias em que eles se iam encontrar, do que o desenvolvimento dos planos e caminhos de Deus acerca do reino. Ponto de vista apresentado antes em Mateus, que desenvolve este assunto. Notaremos que a questão dos discípulos apresenta, de um modo geral, o assunto que os preocupava. Perguntam quando se cumprirá o julgamento sobre o templo e quando sucederão todas as outras coisas. Os versículos 9 a 13, embora contendo algumas circunstâncias que encontramos em Mateus 24, referem-se sobretudo ao que é dito em Mateus 10. Trata-se, com efeito, da obra que os discípulos realizariam no meio de Israel e em testemunho contra as autoridades perseguidoras, sendo o evangelho pregado em todas as nações antes que chegue o fim. Os discípulos deviam tomar, como pregadores, o lugar que Jesus tinha ocupado no meio do povo. Mas o seu testemunho devia ir muito mais longe. Encontrariam todos os sofrimentos possíveis e as mais dolorosas perseguições. Ora, em dado momento esse serviço devia terminar, e o sinal bem conhecido da abominação da desolação indicaria esse momento. Eles deviam então fugir. Seriam os dias de tribulação sem igual, e sinais e maravilhas que, se fosse possível, enganariam os próprios eleitos. Mas eles estavam prevenidos. Depois desses dias tudo seria abalado e o Filho do Homem viria.
O poder tomaria o lugar do testemunho, e o Filho do Homem ajuntaria os seus eleitos de Israel de todas as partes da terra. Parece-me que neste Evangelho, mais do que em qualquer outro, o Senhor junta o próximo julgamento de Jerusalém com o futuro, chamando a atenção para este, porque se ocupa mais da conduta dos seus discípulos durante esses acontecimentos. Israel e todo o sistema no meio do qual o Senhor tinha aparecido deviam ser provisoriamente postos de lado para introduzir a Assembleia e o reino no seu caráter celeste, e em seguida o milênio, isto é, a Assembleia na sua glória e o reino estabelecido em poder, quando o sistema legal em Israel, sob a primeira aliança, fossem finalmente postos de lado. Nestes dois períodos, a posição geral dos discípulos seria a mesma. Mas no segundo, os acontecimentos seriam mais definitivos e importantes, e é desses que o Senhor mais particularmente falava. Todavia, o que estava mais iminente e que, para o presente, punha de lado Israel e o seu testemunho, exigia que uma advertência fosse feita aos discípulos por causa do perigo que os ameaçava, e eles aqui a recebem. O esforço dos judeus para restabelecerem finalmente o seu sistema, em desprezo de Deus, não fará senão trazer uma apostasia declarada e o julgamento definitivo. Será o tempo da tribulação sem igual de que o Senhor fala. Mas desde o tempo da primeira destruição de Jerusalém por Tito até a vinda do Senhor, os judeus são considerados como postos de lado e sob este julgamento, seja qual for o grau do seu cumprimento. Os discípulos são chamados a velar porque não sabem nem o dia nem a hora. E é a conduta dos discípulos a esse respeito que está aqui de modo especial perante os olhos do Senhor. É este grande dia e hora em que o Senhor voltará que os anjos e o próprio Filho, como profeta, ignoram. Porque Jesus deve sentar-se à direita de Deus, até que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. E o momento em que ele se levantará não foi revelado. O Pai o tem reservado, disse Jesus, para sua exclusiva autoridade. Veja-se Atos 3, onde Pedro anuncia aos judeus a volta de Jesus. Eles rejeitaram o seu testemunho e agora esperam o pleno cumprimento de tudo o que foi dito. Entretanto, os servos foram deixados para servir durante a ausência do mestre. Ele deu ordem ao porteiro em particular para vigiar. Isto aplica-se aos discípulos nas suas relações com Israel, mas é ao mesmo tempo um princípio geral. O Senhor dirige-o a todos os seus servos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, de e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.